Agora sim, hoje eu lembrei de reativar o microfone. Muito boa tarde, pessoal. Como todos estão? Hoje, quinta-feira, 8/8/2019, dia mais congestionado, chatinho. Queria saber como que tá o som aí. Boa tarde quem tá no chat, boa tarde Rogério, Robson, Thiago tá por aí, boa tarde, valeu, som e áudio ok, bacana. Como todos estão? Quinta-feira complicada hoje, né? O dólar foi mais direcional. Basicamente, ele foi para um lado só. O índice que ele está naquele vai não vai, né? Quem opera sempre em pullback hoje fez barba, cabelo e bigode, né? Vamos lá. Ó, o Foco Bovespa tá por aí. Ô, Foco, você tinha comentado alguma coisa agora no chat da live do Charles? Você tinha falado software que utiliza as gregas nas opções. Eu não entendi bem exatamente o que que você precisa, tá? Me procura no canal do Facebook, tá? Murilo Garcia, e que lá a gente pode bater um papo, ver o que que você está precisando, no que eu posso te ajudar, tá? Eu basicamente eu não uso software nenhum, eu uso simplesmente plataforma operacional, eu uso o Tride, tá? E dentro do Tride tem um módulo de opções na qual eu consigo fazer tudo, verificar como que está o gráfico e como que está as letras, e aí eu faço a minha análise para a operação, tá? Então não uso nenhum tipo de software. Tem pessoas que usam softwares específicos. Aí é que eu preciso entender o que que você precisa, tá? Mas a plataforma que eu uso é a Tride Pro, que para mim, eu já usei Profit, não tenho nada contra, já usei várias plataformas, mas a que eu me sinto mais confortável de utilizar hoje em dia nas minhas operações é o Trade. Legal? Você usa o Profit, Trade e MetaTrader, é legal, cara. Tá bom? Qualquer coisa dá um toque lá, a gente pode bater um papo e conversar melhor o que que é, como que faz, tá? A dúvida da sua aula. Legal? Qualquer coisa deixa um comentário na aula ou me procura no Facebook e a gente bate um papo mais acirrado em cima disso para ver no que eu posso, no que eu consigo te ajudar. Pessoal, nós estamos falando aqui essa semana sobre governança corporativa. Peguei aquele manual de função de RI do Marrone e caiu na minha prova. Prova que, lembrando, né, hoje o Peretti ele fez o Wake Up Charles um pouco mais acelerado e ele se mandou lá, pegou o ônibus para ir para outra cidade para poder fazer a prova. Ele me ligou agora há pouco, era 4 e pouquinho, 4:30, me avisando que ele já estava no ônibus voltando para a cidade dele. Então, possivelmente ele ainda volta e apresenta o programa hoje, tá? O Peretti ele faz a saga do agente autônomo às quintas-feiras à noite e ao sábado. Hoje, excepcionalmente, eu não sei se vai ter ou não, porque ele foi fazer a prova, não deu nem tempo de saber se ele passou, se ele não passou. Eu acho que isso é ele que deve passar para vocês todas as informações. Tá? Então, assim, a gente está falando sobre governança corporativa, o livro do Marrone. Então, a gente começou a esmiuçar. Ontem a gente falou de algumas estratégias de sell side, buy side, como que eles fazem a questão do bottom up, de value, de growth. É bem interessante, eu mostrei até algumas análises que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia. Alguns traders, eu inclusive eu faço isso, explico isso nos meus treinamentos com as pessoas, mostrando justamente essa estratégia de pegar uma macroeconomia até chegar no seu ativo. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha, já está lá no meu YouTube, lá DT Dog Trader, onde eu carreguei já esse vídeo. Então dá uma assistida, que eu acho que aquilo ajuda muito o dia a dia nosso operacional, a gente poder começar a visualizar as coisas de uma certa forma, tá? De uma maneira diferente daquilo que a gente enxerga. Então a saga do CNPI, ela tem o intuito de mostrar o que eu tenho estudado para a prova, para a certificação, e ao mesmo tempo poder mostrar para todos os investidores, colegas e amigos que acompanham, né, o nosso canal, que existem outras questões dentro do mercado financeiro. Não é simplesmente day trade, não é simplesmente operar 1 minuto, 2 minutos, compra-vende no dólar ou no índice. Né? Tem uma série de sopa de letrinhas e o intuito aqui é a gente está desmistificando isso.
né? Então eu vou rapidamente trocar aqui para minha tela para a gente poder começar a bater um papo. Dentro da governança corporativa, nós temos a política de divulgação. Tá? Como que funciona isso? Deixa eu pegar aqui só um pouquinho que eu acho que tá um pouco. Agora sim. Legal. Dentro da governança corporativa, nós temos a política de divulgação. O que, que é isso? Tá? É um sistema que a empresa cria, tá? Para que ela tenha uma padronização na divulgação, informação e como que ela deve tratar os investidores e os analistas. Tá? É uma forma geral de como a empresa deve se portar. Né? Seria como se a gente falasse uma ética ou uma forma correta da empresa se comunicar com os acionistas, com os investidores e mostrar a cara dela. Tá? Então, se é uma empresa que ela divulga os balanços dela de forma que dê equidade para todos os investidores, se ela é transparente, como que ela faz, ela vai sendo atrativa para aquele novo mercado, vai entrando no selo 1, selo 2 que a gente começou a conversar. E dentro disso, dentro dessa política, ela quer manter a reputação da empresa, ela quer manter a imagem, né? Então, o que que acontece? Se ela não divulgar os fatos conforme eles ocorreram, se ocultar alguma informação, ou se quiser sair da mídia, isso pode ter algum prejuízo para a empresa por falta de controle, falta de gestão. Às vezes a gente vê muito isso nesse sistema político que a gente está vivendo agora, que cada um do governo fala uma coisa em uma hora, em um momento, e ninguém sabe, ninguém se conversa. A impressão que dá é essa: olha, não estão se conversando. Dentro de uma empresa é a mesma situação. A impressão que dá é que a empresa não está se conversando, ela não é realmente honesta, ou ela não é realmente transparente nas informações. Tá? A grande questão dela fazer um sistema, uma gestão de uma política de divulgação, a preocupação que ela deve ter. Vazamento de informações privilegiadas, por exemplo, se ela divulga, que nem a Vale. A Vale, vamos voltar para a Petrobras. Petrobras, ela está lá extraindo petróleo, achando poços, minerando poços para poder encontrar lugares. De repente ela encontra um mega poço de petróleo novo na costa brasileira, que vai aumentar muito o potencial da empresa, e ela está ainda analisando esses dados para ver o quanto realmente é que tem de petróleo lá dentro, qual a qualidade desse petróleo, quanto que ela vai ter que investir naquele poço para poder fazer a captação do petróleo. Se as pessoas dentro da empresa ficam sabendo a esmo esse tipo de informação, essa informação acaba sendo vazada para o mercado, né? E o mercado acaba tendo uma informação privilegiada. E nem sempre essa informação que chega, ela é completa ou precisa, né? Então, com isso, pode gerar algum atrito em relação aos acionistas falando, olha, ela achou, então o potencial da empresa pode crescer muito. Todo mundo começa a comprar, a ação começa a disparar o preço sem motivo aparente, e quando vai ver, ela, após todas as análises dela, ela fala, esse petróleo é muito ruim, o custo vai ser muito alto, não compensa a gente mexer com isso agora, vamos deixar quietinho. O mercado já estava agitado acreditando nessa notícia. E vai ver, fala que não era isso, todo mundo vende a empresa, fala não, aí então ela divulgou errado, não vale a pena, vamos vender. E desaba o preço da empresa. Então, como que os acionistas ficam nesse sentido? Tá? Inclusive, tem muitas informações, isso eu estou dizendo no campo de vista, se a gente olhasse simplesmente numa questão de poço de petróleo que ela estaria procurando. Agora, isso aconteceu com a Petro alguns anos atrás, que ela estava sendo motivo de uma ação judicial dos Estados Unidos em relação aos balanços que ela estava divulgando.
Então, os acionistas lá das ADRs, das nossas ADRs lá nos Estados Unidos, eles se sentiram prejudicados com o tipo de balanço que ela estava fornecendo, acreditando que ele estava errôneo ou leviano ou mentiroso. Então, eles entraram com uma série de processos em cima da Petrobras em relação a isso. Então, esse tipo de relação que a empresa tem que ter com os seus investidores e com com os analistas de um mercado como um todo e com a própria empresa, ela tem que ter uma gestão. Então, quando a gente fala em política de divulgação, seria uma gestão do negócio. Como que ela deve divulgar? Tá? Em cima disso, os principais pontos que ela tem que ter. Então, ela tem que ter um porta-vozes designados para a função da relação com o investidor, pode ser o CEO da empresa, pode ser o diretor da empresa, mas ela tem que ter alguma pessoa direcionada, ou seja, se caso aconteça qualquer coisa, qualquer tipo de necessidade de informação, quem tem que passar esse tipo de informação para o cliente, para o investidor ou para a imprensa? Ela tem que ter algumas pessoas designadas, porque essa pessoa vai estar no foco da empresa e qualquer tipo de informação, balanço ou emergência da empresa, esses porta-vozes vão estar recebendo a informação primeiro. E eles vão estar sabendo conversar com o pessoal. Outra coisa que ela tem que ter de padronização, os comunicados para a imprensa. Muitas vezes a gente vê na TV aqueles recall, né? Recall de área automobilística. Então qualquer coisa que acontece, ou no Jornal da Globo, ou no... Deixa eu só mudar aqui, peraí. Ou no Jornal... Vamos ver, aqui. Ou no Jornal da Globo, ou no comercial da novela, um horário nobre de TV, um horário nobre de rádio, um jornal, eles têm aquele comunicado padrão, né, de recall. Então fala assim, por exemplo, a empresa A, fabricante dos carros da marca X, tá, para não citar nomes, certifica que tivemos um problema, né, ou garante que foi encontrado um problema no carro e precisa que todos os veículos do modelo tal, do chassi número tal a tal, compareçam até a concessionária para agendar o possível conserto, porque pode haver que seu carro pegue fogo. Então eles fazem toda uma tratativa bonitinha, toda uma sistemática, tem toda uma questão de legislação em cima disso. Tá? E quando eles fazem toda essa legislação, eles vão fazer um comunicado padrão. Então vocês veem que, independente se é a Ford, a GM, a Volkswagen, a Fiat, seja o que for, Peugeot, importados, eles têm um comunicado meio que padrão. Isso faz parte de governança corporativa e faz parte da política de divulgação. Às vezes você vê aquele comercial lá bonito, de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, falando, nós nos comprometemos com a qualidade do veículo, queremos a melhor possibilidade para você e bem-estar, mas seu carro pode pegar fogo. Então, é esse tipo de analogia que a gente tem que pensar. Quando você chegar lá na prova, pensar que tem essa questão de política de divulgação e o que eles precisam fazer, de que forma que eles têm que padronizar. A visão aqui que eu estou tendo do YouTube, da tela do YouTube, está travando um pouquinho o vídeo. Como é que está para vocês, pessoal? Comenta, por favor. Para ver se é um problema aqui da minha máquina ou se com vocês também está acontecendo isso. Tá normal? Não tá travando nada, então? Então deve ser da minha máquina. Não sei porque ela fica dando alguns lags aqui. Fica aquela bolinha pensando do YouTube, né? Então tá bom. Então deixa eu continuar. Por enquanto tá tranquilo? Vocês estão entendendo, acompanhando sem problema essa parte? Vou ver aqui. Ok. Então vamos lá. Outro ponto que a política de divulgação tem que pensar, né? Os princípios de divulgação e informação, que é aquilo que a gente estava falando, como que eles devem divulgar, de que forma, se tem uma lei específica para exemplificar a divulgação que eles vão fazer,
se tem alguma norma, como que os outros estão fazendo, qual a recomendação que existe em cima disso, tá? Outra questão de política de divulgação, tem o período de blackout. Deixa eu até acertar aqui. O que é um período de blackout? Tem muitas ações, tem muitas empresas que elas têm ações em companhias, ações na bolsa, e elas vendem esse tipo de ação também para os funcionários dela. Tá? Ou como política de previdência, ou como política de fundo de gestão interno, ou até divulgação mesmo, né? Se a empresa, por exemplo, quem trabalha no Banco Itaú, o cara quer comprar ações do Itaú, porque ele acredita na empresa e ele acha que a empresa tem um potencial, então ele vai estar sempre comprando ações. Aí de repente ele está lá na área dele, dentro do banco, ele fica sabendo que o Itaú vai comprar o banco, um banco vizinho, um banco concorrente. Ele vai avaliar os múltiplos daquela empresa e vai falar assim, pô, aquele banco lá vai render muito dinheiro para o Itaú. Então eu vou comprar mais ações porque agora ela vai aumentar o valor dela e vai tender a subir. Esse tipo de informação é uma informação privilegiada que o funcionário está tendo. Nesses momentos de negociação entre um banco querendo comprar outro, ele cria um sistema chamado blackout. O que é isso? Ele proíbe as vendas e comercialização das ações dele para os próprios funcionários. É aquilo que a gente falou, né? A questão de equidade de informação. Aquele ditado que eu usei: pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então, não seria correto ou coerente uma empresa que quer ter uma imagem boa no mercado ela ter uma divulgação de informação ou dar privilégio para o investidor A, o investidor B, o investidor C ter ações dela. Tá? Então, essa questão de blackout que a gente ouve é justamente isso. Ela vai lá e trava para todos os CPFs e ela cria uma investigação, cria um relatório, emite esse relatório para a Bolsa, ela consegue esse relatório de retorno da Bolsa, vendo, olha, a lista dos meus funcionários são esses, eu tenho esses CPFs, e ela consegue verificar se durante aquela fase se os funcionários compraram ou não ações. Inclusive, ela tem empresas que ela solta relatório, lista da pessoa assinar e tudo, né? Recolher a assinatura, informando, olha, estamos entrando num período de blackout, durante o dia 1 ao dia 30, não poderá ser negociado nem compra nem venda nenhuma ação da nossa companhia pelos funcionários. Então, recolhe a assinatura, tem toda uma sistemática que eles fazem isso. Vocês conheciam esse período de blackout? Alguém já ouviu falar? Ele é diferente do silêncio. O silêncio a gente vai ver daqui a pouco. Mas vocês já ouviram falar alguma sistemática disso? Tem muito analista, muita casa de investimento que fica doidinha para esperar um período de blackout. Porque isso tem que ser divulgado, tem que ser noticiado. Então o cara quando vê um período de blackout, ele fala assim, opa, vai sair informação nova, vamos ver o que ela está cogitando, para onde que ela está indo. É uma outra forma de operar também. Outra questão, ela tem que ter normas e diretrizes de confiabilidade do sistema dela, ou seja, os balanços que ela divulga, se está sendo correto, ela tem que ter a questão de auditorias, liberdade de auditorias para empresas, poderem verificar se tudo aquilo que ela está divulgando, se está correto ou não. Então, dentro disso, ela cria várias normas e diretrizes, tá? E ela cria um escopo padronizado da informação, aquilo que eu falei, que nem um recall que aparece na TV, que é mais ou menos padronizado. Né? Ou algum tipo de balanço, quando a gente vê lá do novo mercado, selo 1, selo 2, que ele já tem que atender algumas legislações. Isso faz parte. Como ficamos sabendo que a empresa está em período de blackout? Gil Barberi, se você entrar no RI da companhia que você quer, o exemplo que a gente usou em aula foi o YouTube, né? Então você pega o Google, coloca lá YouTube ou Itaú, ITSA4, espaço RI. É o site que você vai dar de cara com o site de relacionamentos de investidor do Itaú. A Petrobras tem o seu, a Vale tem o seu, e lá eles divulgam também o período de blackout, tá? Eles falam, se eles não divulgarem lá,
eles divulgam dentro da bolsa, isso daí tem que ser amplamente aberto. Tá? Ou seja, todo mundo tem que ter esse acesso à informação. E se você, eu não sei se você só vive de trade, só vive de investimento, mas, por exemplo, se você trabalhar em alguma empresa ou tiver alguma pessoa, amigo, que trabalhe numa empresa, numa multinacional ou numa empresa listada na bolsa, pode perguntar para ele que ele vai falar isso, que de vez em quando aparece. Ele fala, de vez em quando aparece um papel lá para a gente assinar. Isso aparece bastante. Mas se você entrar no site de RI da companhia, tem esse tipo de informação. E é o tipo da coisa que a gente não se preocupa, né? Normalmente quem estuda somente análise técnica está verificando um ponto de entrada ou um relatório de um analista, né? Para entrar em determinada função. Um analista que vai fazer um sell side, que vai criar todo um escopo, ele tem que ficar de olho nessa sistemática. Né? Às vezes aquela questão, ele já tem uma empresa selecionada para mim, está no filtro lá, essa empresa é uma boa companhia, tá tudo bonitinho, estou esperando só ela dar um sinal para poder fazer uma chamada de compra, né? Um interesse de compra para os investidores. Pô, quando ele vai fazer isso, de repente vem um blackout. Ele tem que saber o que está acontecendo, se aquilo é benéfico ou não para a empresa, se a empresa está passando por maus momentos. Então, de repente, a empresa está passando por um mau momento violento, análise fundamental da empresa, dos balanços, ele verifica que está ruim aquela empresa, está numa sistemática complicada e, de repente, a empresa pede um blackout, um período de silêncio. Ele fala, alguma coisa estranha está vindo por aí. Tá? Outra questão, comunicado para a imprensa. Como que eles vão se comunicar? Como que eles vão se portar com a imprensa? Como que eles vão tratar a imprensa? Se eles podem, a questão de equidade, né? Eles têm que ter o acesso, né? O porta-voz ou a própria empresa como um todo, ela tem que ter um padrão. E como que ela vai tratar a imprensa, os analistas? Ela não pode tratar de uma forma distinta. Falar, eu prefiro atender a Globo do que atender a Record. Ela não pode fazer esse tipo de coisa. Ou, eu vou usar somente o jornal Folha e não vou atender o jornal Estadão, porque eu não gosto do Estadão. Entende? Então é esse tipo de relacionamento que ela não pode ter. Outra questão, como ontem a gente tinha falado, os sell sides, né, as empresas que fazem essas casas de análises que fazem, e analistas, eles costumam visitar as empresas. Então, se você jogar no YouTube, às vezes você vê visitação na empresa tal, ou alguma casa de análise ou alguma corretora foi verificar como que funciona a Paranapanema, por exemplo. Então, eles vão até a empresa, conversam com o diretor, conversam com o CEO, vê as instalações, vê os balanços, vê quais são os planos da empresa para o futuro. E a empresa em si, quando recebe esse pessoal, eles têm que ter essas orientações e contato, tanto com os analistas quanto com os investidores. Por que isso? Em determinado momento, ela tem que formar a opinião do analista, mostrar para ele, e conforme ele for gerar o relatório dela, se ele precisar de algum dado, alguma coisa importante, ele tem que repassar antes de divulgar essa recomendação ou essa análise dele, ele tem que repassar isso para a empresa poder falar, checar alguns dados, né? Ele não tem que passar o relatório inteiro para ela. Mas, por exemplo, se ele pegar a empresa falando, olha, nós vamos fazer um investimento de aporte de 5% do nosso capital a cada 6 meses. Ele escutou isso da empresa quando estava lá, tudo bonitinho. Ele vai fazer o relatório dele. Antes de encaminhar esse relatório para frente para os investidores, ele vai ter que checar esse tipo de informação com a empresa. Então, através de um e-mail direto, ele vai ter que registrar e falar, olha, na visitação vocês comentaram isso, isso e isso por voz, desta forma. Está coerente? Está correto? A empresa tem que devolver isso para ele. Tá? Da mesma forma, quando a empresa, esse contato, esse relacionamento que ela vai ter com os analistas e com os investidores, em determinado momento, se ela está próxima a divulgar um balanço,
se ela está próxima a realizar algum negócio grande, ou se ela está mudando a quantidade de ações dela dentro do mercado ou participação societária, tá? Ela tem que pedir a proibição dos relatórios dos analistas, que seria o período de silêncio que a gente fala, tá? Ela tem que chegar para os analistas e falar: olha, estamos em período de silêncio, eu gostaria que não divulgasse nenhum tipo de informação nossa, porque como você frequenta a nossa casa, conhece os nossos diretores, os nossos presidentes, toda essa parte, a gente não gostaria que você divulgasse nenhum tipo de relatório ou informação, porque você tem mais coerência e sabe o que está acontecendo dentro da empresa. Então não seria justo com os outros analistas ou com os outros investidores não ter essa informação. Então entra-se em período de silêncio. Então nós temos lá a questão do blackout, que a gente falou, que é quando ela tá para divulgar algum balanço ou alguma informação, e ela pede para que os funcionários dela, que já estão sabendo dessa informação, não negociem as ações dela. E tem a questão do período do silêncio, que é quando ela vai fazer algum tipo de mudança societária, ou entrega de algum relatório, ou ela precisa de algumas corretoras para fazer essa troca de lotes de clientes, tá? Ela contrata esse serviço e pede para ficar em período de silêncio, ou seja, ninguém pode comentar. Tá? Então, muitas vezes a gente escuta isso falar dos analistas: ah, você pode olhar Petro para mim? Aí a pessoa fala, o analista está lá olhando e fala assim: ó, Petro, olhando aqui pelo disclaimer da minha corretora, Petro, eu não posso falar, está em período de silêncio. Então vocês já sabem o que, que é. Ela está para ou divulgar algum balanço, ou ela está fazendo alguma transação de troca societária dentro daquela corretora. Então não seria justo ele fazer uma análise que ele pode estar influenciando. Ok? Deixa eu ver como é que está aqui no chat. Hugo tá por aí. Boa tarde, Hugo. Por enquanto está tranquilo, pessoal? Beleza. Vamos lá. Outra questão. Uma empresa, para ter uma governança corporativa, ela não pode excluir um analista que gere um relatório negativo. O que, que acontece? Se eu estou na empresa olhando lá, verificando os balanços, o que ela tem feito, qual que é a expectativa dela, e eu falar assim, a empresa não está legal, e eu emitir um relatório negativo dessa empresa, ela não pode chegar e falar assim: olha, eu não quero mais esse analista aqui, eu não vou passar mais informação para esse analista. Tá? Ela não pode fazer isso, ela tem que gerar justamente essa relação entre investidor para que todo mundo saiba o que está acontecendo. E o analista ele tem que ter a liberdade de expressão dele e liberdade de análise dele. Então ele vai se fundamentar ou nos dados da companhia ou no período gráfico e vai estar emitindo a opinião dele, né, a análise que ele fez. Então a empresa ela não pode excluir o analista em relação a isso. Passando dessa parte, a gente entra na questão do programas de crise. Toda empresa tem que ter programas de crise. Recentemente a gente teve alguns problemas com a Vale, né? Teve estourou a barragem, depois de um ano, 2 anos, estourou agora de novo o Brumadinho, né? De novo não, estourou outra barragem e a empresa ela teve que fazer toda uma tratativa, tanto com a população quanto com a imprensa. Então esses programas de crise ele faz parte da função de IRI, que é a função de relação com o investidor, que está nesse livro do Marrone. O que é um programa de crise? É um plano e um setor para a gestão de controle de risco de como proceder. Crises é geralmente uma resultante de forças externas e é uma parte inevitável dentro da empresa. Então, não julgando a Vale se aquilo foi se foi um acidente ou se foi um dano causado, isso daí quem vai decidir é a justiça. Mas vamos usar, por exemplo, um outro exemplo. Se uma empresa ela tem uma fábrica dela em uma área que ocorre terremoto, tá? Numa área que é complexa, que tem um vulcão próximo. Pô, ela vai poder montar a empresa dela lá. Só que ela tem que fazer todo um programa, toda uma sistemática de como que ela vai tratar se caso der um problema.
Ela não pode esperar acontecer o problema para falar, olha, quem vai fazer, aonde vai, como vai. Ela tem que ter tudo isso programado, calculado, ter um setor dentro da companhia justamente para alimentar de informações e ela tem que estar disponível para o mercado. Tá? Então, programas de crise, ela precisa fazer isso. Então, um dos objetivos é estabelecer componentes para a preparação dos executivos e porta-vozes para ter uma maior agilidade na tomada de decisão. Ou seja, se acontecer um problema, que nem estourou lá a barragem, rapidamente o CEO da empresa aparece na TV, já aparece no sistema, já vai em loco, vai lá para o local, tem toda uma tratativa, o que vai ser feito, como vai ser feito, eles já apresentam um plano pré-estabelecido. Tá? Então é toda essa criação desse plano. Dentro desse plano, quando vai se criar, o principal ponto, eles têm que identificar potenciais crises. No caso da Vale, olha, pode estourar uma barragem. Então eles vão fazer um plano do que acontece quando estoura uma barragem. Como que eles têm que fazer? Qual a cidade próxima que tem? A sociedade? O que pode impactar? Se tem algum leito de rio? Como que seria o plano A, plano B, plano C? Olha, estourou, ela vai atingir até 250 quilômetros. Tem todos uns cálculos e umas estimativas e isso daí tem que ser entregue para a legislação, para a cidade e para a sociedade como um todo. Ela tem que treinar todos os membros dela para desempenhar os papéis. Literalmente, dá um treinamento. Tem empresas que ela tem um setor, dependendo do tipo da empresa, o risco que ela pode gerar para a população, para a sociedade, ela tem que ter inclusive um setor só para cuidar disso. E um dos papéis desse setor é treinar os membros, as pessoas que estão dentro do controle dessa empresa, os porta-vozes, ou os diretores, ou os supervisores, os gerentes, de qual desempenho de papéis que eles têm que fazer, né? O que eles têm que fazer? Olha, estourou, qual que é o passo 1? O que eu tenho que fazer? Aquela famosa, você tá aqui, vamos supor, você sai de casa e de repente não vou usar um exemplo machista, vou usar um exemplo feminista, tá? Eu tô aqui em casa cozinhando, aí minha esposa saiu para ir no mercado e acaba o gás. Pô, qual que é o primeiro passo? Eu ver se tem outro gás. Qual que é o segundo passo? Não tem? Eu ligo para a esposa e falo, meu amor, acabou o gás. Traz mais um gás para mim. Então ela vai chegar, vai passar aqui em casa, ou eu vou buscar, ou ela passa, pega e traz. Então cada um vai ter o seu plano, como fazer. Né? É o passo 1, passo 2 parece até bem chatinho, mas isso, quem trabalha numa empresa grande, numa multinacional, vê muito essa questão. Eu sou químico de formação, trabalhei muito tempo como químico e análise técnica de processos estatísticos dentro de multinacionais. E devido ao risco que se tinha com o tipo de material, a amplitude de dano que poderia ter com a sociedade, essa questão para a gente era assim, muito bem formada. Então, nem sempre a gente trabalha, as pessoas, os ouvintes que estão vendo essa live, nem sempre eles trabalham numa multinacional ou trabalham numa empresa que tenha um risco agregado, então não sabe dessa informação. E as pessoas têm que saber, a sociedade tem que ter essa mesma informação. Tá? Outro ponto, eles têm que ter um centro físico para gerenciamento da crise. Ou seja, deu um problema, que nem a Vale. Aconteceu lá. Pô, ela é aqui de São Paulo, só que aconteceu em Minas. Né? O que ela tem que fazer? Ela tem que ir para lá, tem que ter um centro físico lá para poder atender tanto a população, quanto a imprensa, quanto a prefeitura, as entidades, como vai fazer. Tem que ter um plano de mapa. E tudo isso tem que estar estruturado dentro dessa política de divulgação. Deixa eu pegar aqui que tem uma. Outra questão, ela tem que descrever exatamente isso, ela tem que formalizar, registrar, tá? Como que é o processo que ela vai fazer, tá? E qual que é o plano de correção. Então, o que acontece? Em cima de tudo isso que a gente conversou hoje, ela tem que gerar todo um relatório,
de RI. Esse relatório fica no site. Então, se vocês entrarem lá no site e ver o relatório de RI deles, por exemplo, se vocês entrarem na Vale, vai ter tudo isso que a gente descreveu, vai estar lá em trocentas mil páginas, dizendo quem é o responsável para falar com a população, quem é o responsável para falar com a imprensa, se tiver algum problema, quantos metros do problema que eles vão montar a sua sede física, o que cada um tem que fazer, como vai tratar, telefone de contato, telefone de emergência, toda essa parte, tudo isso é registrado. E ela tem que ser registrado. E de tempos em tempos, a empresa ela vai fazer um plano de correção. Porque assim, não adianta esperar uma crise, então você prevê uma crise, faz todos os cálculos teóricos e todas as situações teóricas. Na hora do real, nem sempre é igual. Você está lá e fala assim, olha, caso ocorra um sinal de incêndio, vamos pedir para todos do shopping virarem à direita e seguirem a faixinha dourada até a porta de saída calmamente. Ok, aí de repente o shopping dispara o alarme de incêndio, o pessoal vai sair correndo, o pessoal não sabe nem para onde vai. Pô, será que aquela faixinha dourada no chão estava realmente bonitinha, feita? As placas de identificação estavam coerentes e numa altura ideal para a pessoa que está no desespero poder ver? As pessoas, os seguranças que estavam lá, o pessoal da equipe de limpeza ou mesmo das lojas, estavam treinados para um tipo de situação como essa? Então, esse tipo de plano eles vão registrar e tem simulados que eles fazem. E se caso ocorra uma fatalidade, ocorra um problema que tenha que pessoal sair, eles depois disso eles vão investigar. Será que a faixinha que a gente colocou estava coerente? Realmente, o pessoal consegue ver a faixinha na hora do desespero. Funcionou. Não, olha, a faixinha não ficou muito legal, talvez a gente teria que fazer ela em alto relevo. Então isso seria um plano de correção. Então eles fazem toda essa alteração e geram um novo relatório. Em cima disso, é o que a gente chama de sustentabilidade. Todo esse sistema que eles fazem gera uma empresa que fala, olha, atingiu todos os níveis, agora vamos partir para a sustentabilidade da empresa. O que é? É um conjunto de ações que a empresa realiza, tendo como visão respeito ao desenvolvimento da sociedade e ao meio ambiente. Então, tudo isso é tratativa de governança corporativa. O que a empresa quer ser? Como que ela quer ser? Então, quando a gente vê visão da empresa, política de qualidade da empresa, entra tudo nessa questão de sustentabilidade. Deixa eu pegar aqui. E em cima dessa questão, entra uma questão muito legal. Se vocês pegarem esse site da B3, e procurarem o ISE, é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. O que é isso? É um índice de ações referenciais para investidores socialmente responsáveis. Então isso foi criado, acho que em 2005 ou 2006. Ele foi criado, quem criou toda essa base de cálculo foi a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que ficou responsável na época de criar toda essa sistemática de índice através de um cálculo de média ponderada, e isso está listado na B3. Então, tem muitos investidores que atuam justamente procurando empresas que tenham toda essa sistemática, além do selo 1, selo 2, do novo mercado. Tem empresas tem investidores que procuram empresas que são ligadas à questão do sustentabilidade empresarial. E gera-se esse índice aqui, esse ISE. Alguém conhecia esse índice, pessoal? Alguém já olhou alguma vez, ouviu algum relato, algum relatório, alguma sistemática disso? Como que está por aí? Não? O Thiago não viu, o Eduardo falou que já viu. Vamos ver se mais alguém se manifesta. Então, se a gente entrar lá no site da B3, nesse link que eu deixei aqui, tá? Então, se vocês não quiserem copiar todo esse link, vocês podem colocar no Google, colocar ISE, espaço B3 e dar Enter. Ele já vai aparecer essa questão da B3.
Tá? Em cima disso, ela gera esse sistemática. Então, quem quiser, se clicar em ISE aqui, ele vai explicar toda a lógica, como que eles fizeram, as estatísticas históricas, o boletim informativo, e ela gera uma carteira teórica também, que é a composição da carteira. Quem tem maior peso nesse índice, quando a gente olha aqui, pela carteira da B3? Lojas Renner. Ou seja, dentro de toda essa sistemática de governança corporativa que a gente viu, e dentro da questão de sustentabilidade, se é uma empresa coerente com as leis de sustentabilidade do mercado, a Lojas Renner está muito boa. Tá? Então ela tem maior peso nesse índice. Então tem muitos acionistas que vão querer buscar, quando eles quiserem realizar algum tipo de investimento ou algum tipo de trade, eles vão procurar especular em cima de uma Lojas Renner. Eles vão querer investir em cima de uma Lojas Renner porque ela tem um maior peso nessa carteira. E eles vão acompanhar essas estatísticas históricas e vendo se a Lojas Renner ela continua sendo a primeira, se ela está crescendo a participação dela, se a distância dela para o segundo colocado se está maior ou não. E esse tipo de situação vai fazer com que o cara opere mais ou opere menos. Né? Dentro dessa questão desse ISE, né, esse índice, tem a Lojas Renner, a Vivo, a VEG, a CCRO, a Nato 3 e Tube. Então, você vê que a Itaú, em todos esses índices que a gente falou de governança corporativa, ela aparece basicamente entre os 10 mais, quase em todos. Então, é uma empresa boa. Ela está entrando para o novo mercado, ela está entrando nessa situação, ela tem volatilidade, ela gera o manual de RI corretamente, a informação está legal, ela pensa em ser sustentável, ela tem ações que façam isso, legal. Pô, eu vou começar a olhar a Itaú. Então o cara começa a olhar a Itaú dentro desse sistema e fala, olha, cada relatório que tem, ela está aumentando a participação, diminuindo. Esse tipo de informação é aquelas famosas que de repente a gente está olhando está posicionado no. Vamos voltar ao exemplo da Itaú. Eu estou posicionado no swing trade dela, porque eu vi uma formação gráfica interessante que vai efetuar um alvo em mais 10% do que ela está, e de repente ela amanhece com um gap violento. Aí você não sabe por que ela teve aquele gap, por que bateram tanto nela. De repente você vai no site da B3, olha aqui e fala assim, pô, realmente, olha aqui hoje divulgaram, né? Ontem à noite, 6 horas da tarde, divulgaram, após o pregão, é lógico que tudo isso que é feito é sempre após o pregão para ter a equidade de informação com os investidores, mas aí você pega e vai olhar e fala assim, ó, ontem divulgaram uma nova carteira do ISE e a Itube caiu de 6º lugar para 7º. Pô, então ela não está cumprindo com todas as regras que ela dizia que ia cumprir, não está sendo respeitosa com a população, então tem muita gente que saiu dela. E aí justifica aquele mega gap que você pega às vezes no intraday. Né? No intraday não, de um dia para o outro dentro de um swing trade. Ou seja, é o típico da atitude que você fala, não faz sentido o gráfico ter feito aquilo. Só que quando você pega essas relações, você percebe essa diferença. Então, assim, nem sempre o investidor vai poder olhar tudo isso ou vai querer olhar tudo isso. Mas isso é uma função do analista CNPI em buscar todo esse tipo de informação. Seria a mesma coisa que toda quarta-feira, às 11 horas, tem um estoque de petróleo. Quem que é o mais impactado com o estoque de petróleo dentro da Bolsa Brasileira? Petrobras. Seria insano ou até burrice um analista chegar e falar para o pessoal às 10h59, olha, deu um sinal gráfico aqui, vamos comprar, e não alertar o pessoal que vai ter essa informação, que vai ter essa notícia que pode impactar a questão da volatilidade momentânea daquele ativo. Então, esse tipo de informação o analista tem que acompanhar. Né? O Peretti chegou, ele está no chat. Se a gente vê assim, Peretti ele faz esse trabalho todo dia pela manhã, ele faz o wake up. Né? Dentro desse wake up, ele vai mostrar como que ficou a noite e principalmente ele vai falar quais as principais informações ou notícias que serão divulgadas ao longo do dia que vão impactar o nosso setor.
Então, todo mundo fica sabendo. Tem como coletar essa informação de forma gratuita. É que muitas vezes a gente não sabe ou muitas vezes não é divulgado. Eu acho que esse é mais uma questão do programa, de estar aqui conversando com vocês, podendo mostrar a questão de estudo que eu tenho feito, né? A questão de estudo que eu tenho feito e toda essa sopa de letrinhas, né? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Como que tá? O chat está quietinho. Em relação à governança corporativa, em relação a esse índice que a gente conversou, vocês conheciam todo esse tipo de informação? Vocês já haviam tido esse tipo de informação em algum relatório de análise que vocês olharam ou que vocês receberam? Ou esses termos que a gente usou do blackout ou período de silêncio? Como que tá? Qualquer dúvida, deixe em comentário aqui no vídeo pós. Quem não teve a oportunidade de estar assistindo ao vivo, depois deixa nos comentários se você entendeu essa lógica, se você conhecia esse tipo de termo, se você conhecia essa questão desse índice de sustentabilidade empresarial. Tá? E qualquer dúvida a gente vai batendo um papo. Me procura no Facebook ou aqui mesmo pelo YouTube e vamos conversar pelo LinkedIn, que eu puder ajudar. Tá? O Foco está comentando aqui no chat em relação a Petro, né? Todo o problema de corrupção que teve, como que tá. Na realidade, assim, existe toda uma tratativa judicial. Quem se sentir lesado, ele tem o direito de pedir o ressarcimento de algum problema que ele acredita que tenha ocorrido. Lá fora foi feito um processo violento em relação a isso. A Petro ela chegou até a fazer alguns acordos de leniência, pagar para investidores. E aqui no Brasil eu não sei como é que está esse processo. Tá? Não, eu não me foquei nessa parte, eu nunca enveredei para esse lado de estudo. Tá? Eu particularmente eu não opero nenhum tipo de ativo que tenha relação com o governo. Tá? No passado eu operava, eu tinha algumas elétricas na minha carteira, até que veio aquela canetada da Dilma. Eu já tinha visto um sinal gráfico que estava estranho, mas como eu tinha em carteira, eu fiquei tranquilo. Quando veio aquela canetada da Dilma do setor elétrico, afundou, eu tive que sair ainda, não digo no prejuízo, porque a minha forma de carteira é um pouco diferente, mas eu saí das minhas posições e daquele dia em diante, eu como pessoa física, como trader, como investidor, especulador, eu falei, eu não opero mais nenhum tipo de, eu não vou ter carteiras de ações que sejam relacionadas com o poder do governo. Então, se o governo tiver alguma atitude que ele faça, eu não vou me interferir nela. Então, por exemplo, Petrobras é uma ação que eu não opero. Tá? Tem muita gente que gosta da volatilidade, gosta do volume operacional dela, não tenho nada contra, mas para mim, na minha conta física, eu não opero Petrobras, eu não gosto. Tá? Justamente por isso, qualquer espirro que der o governo ou qualquer estresse que der com os caminhoneiros ou qualquer estresse que der no mercado mundial, uma guerra entre os controladores de petróleo no mundo, eu posso me beneficiar ou posso me prejudicar muito. Então é um índice que para mim não faz sentido, um tipo de ação que para mim não faz sentido operar. Tá? Pessoal, fazer um jabá aqui rapidamente. Esse aqui é o site do Charles, Bolsa de Valores ao Vivo. Lá tem vários materiais, e-books, planilhas, referenciais para trade, contatos com ele. São mais de 18 mil horas de pregão que ele tem. Eu acho que pode ajudar todo mundo. A transmissão que ocorre por esse canal, Charles Nader Sharks School. Posteriormente vai ficar gravado aqui e depois eu vou estar carregando no meu. Então, assim, tem muitos projetos. Na sequência, a gente vai ter o Peretti assumindo aí a transmissão para poder falar sobre a saga do agente autônomo.
E todos esses vídeos estão sendo carregados aqui de forma gratuita. Todo esse conteúdo está de forma gratuita, tanto no canal do Charles quanto no nosso canal, tá? Então no meu canal DT Dog Trader depois vocês podem estar vendo ou revendo o vídeo. Então quem puder se inscrever, participar do projeto, ficar sabendo de todas as informações em primeira mão, é um link bom para se acompanhar. Temos o nosso Instagram que foi criado pelo grupo. Todos que estão trabalhando, participando desse projeto estão nesse grupo do Sharks School no Instagram. Então, conforme a gente for se habituando com a ferramenta, a gente vai estar postando informações lá. Tem um canal do Facebook, o Acredito Operador, né? O grupo no Facebook. É um canal fechado, é um grupo fechado, mas assim que você pede autorização, o pessoal já libera direto. O Foco está falando criar um Telegram. A gente está pensando em algumas situações de como criar essas partes, tá? O problema não é criar é fácil, o problema é administrar. Então a gente vai aos pouquinhos, é uma evolução. Tá? Esse projeto ele tem uma evolução. Esse é o grupo do Acredito Operador, lá é traders conversando com traders. Então todo mundo pode falar do que quiser sobre o mercado, ações, operações, bater papo, entender sobre plataformas, sobre estratégias. É bem legal. O Marcelo Peretti, que faz parte do grupo, ele faz o Wake Up Charles de manhã às 8h30 às 9h, onde justamente ele mostra como as ações dormiram, como que o mercado lá fora se comportou durante a nossa madrugada e quais as principais notícias que vão impactar o nosso dia a dia aqui no intraday e possivelmente alguma notícia que tenha impacto maior durante a semana, como que tá. E após isso, às 6 da tarde, às quintas-feiras e aos sábados, às 11 da manhã, ele faz a saga do agente autônomo, onde ele está estudando para se tornar um agente autônomo. Inclusive, hoje ele foi fazer a prova. Ele pegou, não tem a prova na cidade dele, ele teve que se deslocar para uma outra cidade para poder fazer a prova. Então, ele fez o Wake Up Charlie, saiu correndo, foi para outra cidade, fez a prova, voltou correndo. Acabou de dizer no chat que ele já conseguiu chegar e que ele está ligando a máquina. Então, quem puder acompanhar, vamos ver o que foi o resultado. Se já saiu na hora, se vai demorar, que nem no meu caso do CNPI demorou 4 dias para sair a prova, né? 3 dias para sair o resultado. Eu não sei se no caso dele a prova sai automática ou não. Então, vamos poder acompanhar para ver. Eu torço para que tenha sido bom. Vamos entender toda essa lógica, né? Esse aqui é o canal do Martini Neto no YouTube. O Martini ele é analista CNPI juntamente com o Charles. Eles tocam pregão ao vivo, então eles mostram as melhores oportunidades na visão da metodologia deles, conforme a análise técnica. E eles mostram as melhores entradas e os melhores momentos de se ficar de fora. E qual o risco que você corre. Tá? Aos domingos o Martini ele tem o Sunday Shark, onde esse programa está cada vez ganhando mais corpo, o pessoal está se interessando mais, entrando em contato, tendo bons retornos, para a gente poder ver ações num longo prazo ou em outra forma de tempo operacional e olhando as ações com muita calma. O foco no pregão é verificar justamente ações de day trade, operações de day trade no mini índice e no mini dólar. Então nem sempre você tem tempo de fazer uma análise com mais calma em relação à empresa, algum tipo de papel, um tempo gráfico específico. Isso ele está fomentando e está criando e essa informação está sendo legal de domingo. Quem puder acompanhar é muito legal. Tá? Nós temos a Carol Nagata, que ela faz os programas todas as terças-feiras aqui das 6 às 7 nesse canal. E ela trabalha com teoria comportamental. Então ela busca justamente mostrar como funciona a mente de um trader, né? Como que ele deve agir. Bacana. É difícil comentar sobre um assunto desse tipo que a gente já comenta no dia a dia. Acaba ficando redundante. Mas assim, é muito bacana o retorno que está tendo o pessoal em relação a tanto ao grupo como um todo, mas principalmente essa questão de ajuda psicológica, essa questão de análise, essa questão de visão está sendo cada vez mais gratificante. Né? A Danusa, ela faz parte também daqui do Sharks, ela fica segundas e quartas-feiras, das 6 às 7 da noite,
onde ela é uma psicóloga e ela trabalha a questão psicológica do trader, né? É bem intenso também, quem acompanha pode falar. Dúvidas, sugestões, conselhos, amizades, me procurem lá no Facebook. Qualquer orelhada que eu comentei aqui durante o nosso estudo, ninguém é dono da verdade, muito menos eu. Estou aqui para aprender, ensinar e evoluir junto com todos. Tá? Então, alguma coisa que eu comentei errado ou estranho, ou alguma coisa que vocês não conseguiram pegar no ao vivo, depois assistindo, ficaram com dúvida, pode deixar comentário aqui no vídeo ou me procurar lá pelo Facebook, a gente pode bater um papo. Tá? Então, esse é meu canal do Facebook. Este é o meu canal do YouTube. Infelizmente, a gente ainda não tem muito acesso lá. Eu estou disseminando de forma gratuita, justamente para as pessoas poderem ter acesso à informação. Eu acho que tem que ser gratuita, tem que alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, quem puder, dá um like, se inscreve no canal. Tem muito vídeo novo surgindo, tem muitos temas que o pessoal tem comentado comigo. Eu vou estar criando alguns vídeos paralelos aqui do canal em relação ao meu canal, para poder estar abastecendo vocês de informações, tá? Quem quiser também pode me procurar pelo LinkedIn, Murilo Macedo Garcia, e a gente pode bater um papo. Legal, pessoal? Esse era o jabazinho que eu tinha para fazer. Ficou alguma dúvida em relação à governança? Tá tranquilo? Como que tá por aí? Tá legal? Então, beleza. Pessoal, uma excelente tarde para vocês. Agora, na sequência, o Peretti vai estar entrando para falar como é que foi as impressões que ele teve da prova. Não sei se terá aula ou será um motivo de alegria ou um motivo de desabafo. Vamos ver, vamos acompanhar. Quem não foi muito bem hoje tem que rever o que está fazendo, se está fazendo a questão de gestão de risco correta, se não está deixando de olhar alguma coisa. Stop não é normal, ele faz parte de todo um sistema operacional. Mas vocês têm que conseguir entender isso. E nós estamos aqui justamente para isso, para a gente poder conversar, entender essa lógica. Eu me especializei em recuperação de traders e quando você pega as pessoas que não tiveram uma consistência, não tiveram problemas, a maior parte dos problemas deles é justamente essa questão de gestão de risco. Ou seja, eles tinham um know-how bom de análise técnica ou acompanhava algum método de algum analista que tem uma matemática positiva dos trades, mas a pessoa não consegue acompanhar. E eu acabei me especializando nisso. Então, é o que eu foco bastante. Questão de gestão de risco é 80% de um trade. Tá? Então, quem precisar de alguma coisa, me procura, vamos bater um papo, estamos aqui para ajudar. Bom, pessoal, muito obrigado, uma boa tarde a todos e até amanhã. Tchau, tchau.